Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal que tá me seguindo? Viu aí? Tô virando blogueiro, hein? Dá um like já agora aí embaixo, o pessoal aí do YouTube começar a mandar um dinheirinho pra mim e eu ficar famosinho. Valeu, galera? Pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Falamos na semana passada, aula anterior, sobre o contrato de trabalho e hoje nós iremos falar sobre as características, os requisitos da relação de emprego. Então, só lembrando um pouquinho do que falamos na semana passada, o contrato de trabalho, né, para que seja feita a sua caracterização, não precisa ser algo escrito, pode ser algo informal, meramente falado entre as pessoas. E aí, nós vamos pensar quando eu tenho uma relação de emprego e quando eu tenho uma relação de trabalho. Fechou? Você vai já começar a pensar em gravar as seguintes frases. A primeira é a seguinte: toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então veja, toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Porém, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. O que nós temos aqui é o seguinte: relação de trabalho, uma espécie de relação de prestação de serviço, onde a relação de emprego é uma subespécie da relação de trabalho. Então, na relação de emprego, nós vamos verificar hoje as suas características, os seus requisitos. A relação de trabalho tem outras características, outros requisitos, que não se confundem com o que nós vamos falar hoje. Como, por exemplo, a prestação de serviço é uma relação de trabalho, porém, a prestação de serviço não é uma relação de emprego. A prestação de serviço que eu faço na qualidade de advogado em relação ao cliente é uma relação de trabalho, contudo, todo mundo sabe, não é uma relação de emprego. Beleza? Então vamos lá. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, porém, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. A segunda máxima que você precisa decorar é a seguinte: todo empregado é trabalhador, porém, nem todo trabalhador é empregado. Fácil, né? Todo empregado é trabalhador. Na relação, no conceito de trabalhador, empregado é uma espécie do gênero trabalhador. Contudo, nem todo trabalhador é empregado. Eu sou trabalhador na qualidade de advogado e nem por conta disso os meus clientes são os meus empregadores. Então, toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Porém, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, assim como todo empregado é trabalhador, contudo, nem todo trabalhador é empregado. Fechou, galerinha? Então, vamos pensar primeiro agora nas características, aqueles requisitos, né, que nos torna a relação de trabalho uma relação de emprego. As características, os requisitos estão nos artigos 2º e 3º da CLT. O artigo 2º e o artigo 3º da CLT já nos caracteriza as relações de emprego. E para que eu tenha uma relação de emprego, eu preciso ter primeiro duas pessoas, né? Eu preciso ter o empregador, e quem é o empregador, nós já vamos falar, e o empregado, e quem é o empregado. Só um detalhezinho, galerinha. Hoje nós não iremos falar as subespécies, seja de empregado, seja de empregador. Ou, em outras palavras, nós não vamos entrar nas categorias de empregado e nós não vamos entrar nas categorias de empregador. Hoje só vamos falar o que é e como se caracteriza a figura jurídica do empregado e a figura jurídica do empregador. Fechou? Vamos lá? Artigo 2º, quando trata do empregador, nós temos a seguinte conceituação. Vamos lá. O artigo 2º fala: considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva,
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. O parágrafo 1º desse mesmo dispositivo tem a seguinte redação: equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, eu tenho o artigo 2º no caput, que me fala quem é o empregador, e nós já vamos entrar com mais detalhe no conceito. E o parágrafo 1º complementa este caput. Porém, tem um detalhezinho, pessoal. Além da pessoa jurídica, a pessoa física também poderá ser empregador. Eu, no meu escritório, contrato uma secretária. Eu, pessoa jurídica. Imagine que meu escritório não seja uma pessoa jurídica, seja pessoa física. Então, eu, na qualidade de pessoa física, André, advogado, contrato uma secretária. Ela passa a ser minha empregada e eu seu empregador. Então, não é apenas e tão somente a pessoa jurídica. A pessoa física também também pode ser empregador. O segundo requisito disso daí, ele precisa assumir os riscos da atividade econômica. Assumir os riscos da atividade econômica. Veja, na atividade, o risco da atividade econômica é assumir que ela vai ter lucro ou vai ter prejuízo, certo? Então, o empregador é esse cara, que ele sabe que pode ter ou não lucro ou prejuízo. Além destas possibilidades, conforme estabelece o parágrafo 1º, as atividades que não gerem ou não têm fins lucrativos, elas até podem ter lucros, mas elas não têm fins lucrativos, ou até mesmo a de beneficência, também são consideradas empregadores para esses fins, certo? Então não precisa obrigatoriamente ser uma empresa que tenha uma finalidade comercial, tá? Pessoa física ou jurídica que, como regra estabelecida pelo artigo 2º, tem que ter, admite, né, e assegura os riscos da atividade comercial, mas não necessariamente essa atividade precisa ser comercial. A atividade beneficente, como eu disse, também poderá ser considerada empregador. E o terceiro requisito é que ele admita, assalarie e dirija a prestação pessoal de serviço. Essa, na minha opinião, é a característica, é o requisito mais importante que demonstra quem é o empregador. É aquele que contrata, admite, é aquele que contrapresta, paga, assalaria e dirige a prestação de serviço. Quando nós estudarmos terceirização, que hoje tem uma visão diferenciada do que tinha antigamente, por conta da reforma trabalhista, nós vamos verificar essa questão da direção da prestação do serviço. E, entre outras coisas, isso também é uma das características do empregador que a gente vai estudar com um pouco mais vagar lá na frente. Porque hoje, como eu disse anteriormente, é só para buscar os requisitos da relação de emprego. Então, o empregador, nessa hipótese, ele admite, ele assalaria e ele também dirige a prestação de serviço. Ok? A CLT também nos traz, no parágrafo 5º do artigo 2º, chamado grupo econômico. Olha o que é o grupo econômico. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Segue. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas nela integrantes. Veja, grupo econômico não significa que ele é meu empregador direto, mas o grupo econômico é aquele que responde solidariamente com o meu empregador direto. Então imagine o seguinte, eu trabalho no Banco Santander,
que faz parte de uma holding e o Banco Santander não me paga os meus salários. Eu posso ingressar com uma ação contra o Grupo Santander e contra o Banco Santander. Porque, embora eu não tenha o vínculo empregatício direto com a holding do Santander, mas por conta dessa consideração, desse conceito de grupo econômico que o parágrafo 2º do artigo 2º traz, a holding é responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas não pagas pelo meu empregador direto, pelo Banco Santander. Beleza? Então veja uma diferença. Uma coisa é meu empregador direto, a outra coisa é o grupo econômico, o qual o meu empregador direto faz parte e que se torna responsável. Quando se fala em grupo econômico, o que eu quero? Eu quero que aquele grupo responda pelo pagamento das verbas trabalhistas que não pagou ao empregado que está relacionado, que está vinculado a uma empresa que faz parte desse grupo econômico. Tá? O grupo econômico não é empregador, mas é o responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas. Fechou? Agora vamos para o conceito de empregado. Artigo 3º. O artigo 3º tem a seguinte redação: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único, e grava isso no seu coração, porque na mente vai ser bem fácil. Não haverá distinção relativa à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico ou manual. Então não importa a natureza do trabalho desenvolvido, tudo vai ser considerado empregado. Agora vamos pensar no que caracteriza efetivamente o empregado. Artigo 3º. Nós vamos abrir agora esse artigo 3º da CLT, que fala de empregado. Primeira situação: pessoa física. Apenas e tão somente a pessoa física poderá ser empregada. Apenas e tão somente a pessoa física poderá ser empregada. Aí você está estudando, você já ouviu falar do chamado PJ ou a chamada pejotização. O que é o PJ? É a pessoa física que abre, essa linguagem mais simples, que abre uma empresa e começa a prestar serviço para uma outra empresa. Então, quem está prestando serviço é a empresa na pessoa daquela pessoa jurídica, daquela pessoa. Né? Vai ficar redundante, mas é isso mesmo. Vamos pegar um exemplo. Jornalistas. William Bonner. William Bonner, pessoa física, não é empregado da Rede Globo. O William Bonner não é empregado da Rede Globo. A relação jurídica que tem entre o William Bonner e a Rede Globo é a seguinte: a Rede Globo contratou a empresa William Bonner e aí ele presta serviço. William Bonner emite nota fiscal de prestação de serviço, a Rede Globo recolhe os impostos, etc. e tal. Então veja, a questão da pejotização, o PJ, nós não temos uma relação de emprego, nós temos uma relação de trabalho. Contudo, o que vai ter que verificar, lembrando do que nós já conversamos anteriormente, é a primazia da realidade. O que nós temos muitas vezes? O empregador, visando reduzir a sua carga de pagamentos, manda um funcionário se tornar PJ. E aí o funcionário abre empresa, etc. e tal, tem todo aquele regulamento burocrático, até no mais das vezes a própria empresa paga as despesas para a abertura dessa empresa por conta do funcionário, e aí ele começa a emitir nota, mas ele é funcionário. Ele cumpre horário, ele tem subordinação, ele tem todos os requisitos do artigo 3º que nós vamos verificar agora. Então, nesta hipótese, o que nós temos é uma fraude. Sendo fraude, aplica-se o artigo 9º da CLT. Então, havendo uma fraude, o que nós vamos fazer aí é aplicar o artigo 9º, que tem a seguinte redação: são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Simples. Eu determinei que ele se tornasse PJ só para fraudar direitos que ele eventualmente venha a ter. Então, por conta disso,
essa pejotização é tido por fraudulenta. Beleza? Então, voltamos à característica do empregado. Primeira, somente a pessoa física. Voltamos para fazer um paralelo. Pessoa jurídica e pessoa física, ambos, a pessoa jurídica e a pessoa física, poderão ser empregadores. A pessoa jurídica não poderá ser empregado. Tá? Para ser empregado, somente a pessoa física. Fechou? Segunda característica, pessoalidade. O princípio da pessoalidade quer dizer o seguinte, que o nosso contrato é intuito personae. Significa que o empregado, aquela pessoa, o André foi contratado para dar aula. Então, quem tem que prestar o serviço é o André. Princípio da pessoalidade. Somente eu poderei dar aula. Detalhezinho, pessoal. A mera substituição eventual não descaracteriza a pessoalidade. Tá? Então, eu não pude dar aula essa semana. A faculdade coloca uma outra pessoa no meu lugar para dar aula hoje e depois eu volto, isso não significa que desconfigurou. Tá? Então, a pessoalidade é isso. A prestação de serviço é intuito personae, eu tenho que prestar. Então, precisa da pessoalidade. Quebrou o requisito da pessoalidade, nós não podemos falar em relação de emprego. Contrato uma pessoa para trabalhar para mim. A pessoa trabalha 2 vezes. Ela não vem, eu coloco uma outra pessoa para trabalhar. Essa pessoa, e eu vou tendo essa mudança toda hora de funcionar, da pessoa exercendo aquela função. Não há que se falar em pessoalidade. Quer um exemplo simples disso daí? Entregadores. Eu preciso entregar pizza. Quem vai entregar? O Zé. E se o Zé não tiver? O João. E se eu não tiver? O Antônio. E se eu não tiver? O André. E se eu não tiver? O Carlos. Qualquer um. Então, qualquer um faz. Então, não tem pessoalidade nessa situação. Fechou? Terceiro, não eventualidade ou habitualidade. O que significa isso? A prestação de serviço não pode ser eventual. Ele não presta serviço quando ele quer. Não pode ser algo eventual. Eu vou até pegar aqui um conceito fácil para vocês. Para configurar a figura do empregado, é necessário que os serviços sejam prestados continuamente, de tal modo que acarrete para o empregador a expectativa de que os serviços serão desenvolvidos por aquela pessoa e que a sua ausência proporcionará prejuízos. Então é isso. Eu venho prestar continuamente, tá? De forma habitual. O não habitual é um professor substituto, por exemplo. Ele trabalha hoje, pode trabalhar o mês que vem, pode trabalhar no final do ano, pode dar 10 aulas, depois ele pode dar 2. Eu não tenho essa existência de continuidade na relação de trabalho. Aqui, pessoal, é importante que a gente faça o seguinte adendo. Essa habitualidade, essa não eventualidade, ela ganhou uma flexibilização na reforma trabalhista quando foi inserido o parágrafo 3º do artigo 443, que trouxe o chamado contrato intermitente. Parágrafo 3º, artigo 443. Eu vou ler para vocês. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação e não contínua, quebra o caráter da continuidade, ocorrendo como alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Então, no trabalho intermitente, eu não tenho a característica da continuidade. Ele trabalha agora, depois eu tenho tempo depois que ele venha trabalhar, aí um outro tempo, ele é esse contrato de intermitente, é quase que um contrato eventual, tá? Mas ainda tem a relação de emprego, se observar os demais requisitos. O que nós tivemos foi uma flexibilização da característica do requisito da não eventualidade que o artigo 3º da CLT trouxe. Então, trabalho intermitente, artigo 443, parágrafo 3º. É uma novidade trazida pela reforma trabalhista. Show? Quarto requisito, a onerosidade, né? Pagamento. Eu preciso receber.
um trabalho de graça. Então, mediante salário, como diz a CLT. Nós estudaremos no futuro diferença de salário e remuneração, mas você vai guardar isso daí. Ó, serviço prestado precisa ser contraprestado economicamente falando. Então, eu preciso receber mediante o pagamento de salário. Aí a pessoa que trabalha e não recebe nada, ele é um voluntário. Por ser voluntário, não tem caracterizado o vínculo empregatício, não tem caracterizado a relação de emprego com a pessoa. Então, eu trabalho, por exemplo, um trabalho muito digno, por sinal, de se ganhar aplausos de pé, as pessoas que são os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Essas pessoas trabalham de forma voluntária, tá? Eles não ganham nada, eles vão lá e doam parte do seu tempo para ajudar as pessoas que estão um pouco tristes, com pensamentos ruins, elas vão lá e doam o seu tempo para isso, tá? Isso é um trabalho de grande honradez e é um trabalho voluntário. Por conta disso, não existe vínculo empregatício entre o CVV e a pessoa, entre o voluntário, tá bom? E por último, mas não menos importante, o critério da dependência ou subordinação. O critério de dependência ou subordinação é a subordinação jurídica, tá? Esse vínculo de hierarquia. Nós tivemos alguns entendimentos, alguns doutrinadores que falam que eu tenho a subordinação social, porque eu estou no nível social diferenciado, hoje nós não temos mais. A subordinação econômica, o empregador ganha mais do que o empregado. A gente tem exemplos, né, série de exemplos, jogador de futebol que ganha mais que o próprio presidente do time. E você tem uma série de empregados que eventualmente podem ganhar mais do que o seu empregador no conjunto da obra. Então, a subordinação que se espera é a subordinação jurídica, técnica e hierárquica, tá? Técnica e hierárquica. Fechou comigo? Então, vamos voltar só um pouquinho nos 5 requisitos de empregado. Requisitos de empregado: pessoa jurídica, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e, por último, a dependência ou subordinação. Tá? Empregador, pessoa jurídica ou física, eu tenho que assalariar, admitir e vigiar, dirigir a prestação do serviço realizado e assumir o risco da atividade. Tá bom? Não são requisitos da relação de emprego. Não são requisitos da relação de emprego. A exclusividade, o empregado não precisa ser exclusivo. Eu posso contratar o empregado com cláusula de exclusividade, mas eu não preciso disso. Eu posso trabalhar em vários empregos. Exemplo disso, médicos, trabalham em vários empregos, mas eu posso estabelecer uma cláusula de exclusividade. E a alteridade. O que é a alteridade? É a assunção do risco da atividade. Então, não cabe ao empregado assumir o risco do seu empregador. Eu estou numa empresa, a empresa está mal das pernas, o empregador não pode falar para mim, participa aí, paga alguma coisa, uma conta para mim, me ajuda, tal. Ele não tem essa responsabilidade. Então, a alteridade não faz parte dos requisitos do empregado. Tá bom? Fechou comigo, pessoal? Obrigado pela atenção, dá like aí. E uma coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: ajuda a melhorar a aula, mandando comentários, fazendo perguntas, como que nós poderíamos fazer uma espécie de live para tirar dúvida, para que a gente consiga interagir mais e melhor. Tá? A ideia é que, embora estejamos distantes, nós consigamos ficar próximos. Tendo em vista toda essa pandemia que o mundo está passando, eu não quero me distanciar e nem vocês de mim. Então, me ajuda aí, faz algum comentário, vê o que vocês podem fazer. Me ajuda porque eu estou começando, estou virando blogueiro, mas, como eu falei, está só no comecinho. Ainda não tem nem seguidor para falar alguma coisa. Tá? Ajuda aí, obrigado pela atenção e se cuida. Fica com Deus. Aquele abraço. Até o próximo encontro.